Testamento. Outro ato também que acho que o tabelionato é muito requisitado é com relação a testamento, Nós que temos hoje também pode ser feito pelo, né, notariado, não é pode, isso? pode sim. Fale um pouco sobre testamento. Nós temos dois tipos, né, de testamento, o cerrado e o público. O público ele fica arquivado no cartório, porém só quem pode tirar certidão daquele ato é o próprio testador, ou em caso de falecimento dele, apresentando a certidão de óbito da pessoa que faleceu, né, do testador. Então, é um ato público, mas só quem pode emitir a certidão é o próprio testador ou Ou com o óbito. só no caso de morte, É, né? e temos o Interessante. cerrado, né? O cerrado, se eu não me engano, a gente fez um ou foi dois. Não, não é muito comum É o muito testamento. raro, É é muito muito raro. raro. Mas tivemos e foi assim histórico, né? Porque a gente teve que selar, né, com o selo, porque ele não pode ser aberto. Não pode ser Ele violado, não né? Ele pode não ser pode ser violado, violado. ele não pode dar nenhum indício de violação naquele testamento, né? Para que quando for ser aberto em juízo, não tenha nenhum índice de que De alguém violação. tentou violar aquele testamento, né? Então, assim, eu sempre aconselho a fazer o público, porque caso perdeu, caso queira tirar uma certidão, o testador pode ir lá solicitar essa certidão. Tá lá no livro, né? Na Tá no verdade, fica lá livro, é. guardadinho no livro, Isso. né? A gente fala livro, esse que antigamente era um livro físico, hoje ainda existe livro físico ou o livro hoje é só eletrônico? Hoje existe os dois, né? O eletrônico e existe o físico com a assinatura da parte, que é arquivado. Eu lembro que a gente teve um problema uma certa feita, assim, sério, até numa tramitação de um inventário, porque o tabelionato pegou fogo. Na época, a gente teve que fazer restauração de todo o processo de inventário, etc. Então, você veja, assim, hoje, com o eletrônico, né, esse registro eletrônico, vocês, tabelionato, vocês arquivam isso em nuvens ou fica dentro do servidor do tabelionato? Eu falo isso porque se falando no caso de incêndio, né? Sim. Se no caso de um incêndio, é, se destrói toda aquela estrutura física ali, tudo que vai estar ali Sim. dentro é consumido pela chama. Quando você tem arquivado em nuvens, você salva aquele registro eletrônico. A minha pergunta é, Sim. hoje, os tabelionatos, eles têm tido uma precaução com relação a isso? Sim, porque hoje passou meio que a ser obrigatório, né? Existe o servidor do cartório e a gente também tem o backup que é feito diariamente, através de HD, entendeu? Então, assim, é o meio mais seguro hoje, sim. Os cartórios de notas, principalmente, eles têm que ter esse servidor. E, se eu não me engano, eu acho que tem também a nuvem. Tem também que é arquivado também em nuvem, porque essa parte aí já é com outro setor. Tá, Mas não posso te dar com precisão, mas eu acredito que é também arquivado em nuvem o arquivo. Mas é feito diariamente o backup dos atos que foram realizados, né? E tem isso é um ótimo. sistema também que a gente usa, que é o Scriba, né? Que também fica gravado. Isso é ótimo. Porque, como eu te falei, uma certa feita a gente teve um. A gente conseguiu, claro, a gente conseguiu, mas teve todo um outro esforço, Eu né? recordo, me recordo Um outro desse esforço. Você caso. lembra que eu até Eu conversei com lembro, você de um lembro. tabelionato que tinha pegado. A Sim. gente conseguiu, tá? A gente resolveu, Ai, que conseguiu, bom. mas teve todo um esforço adicional, tá? Teve É, todo um esforço adicional. acredito. Mas deu tudo certo, né? Ah, Isso que a bom. gente conseguiu resolver. Então, voltando ao testamento, Samantha, que é um ato, né, de disposição de Sim, vontade, né, do testador, ele resolve deixar uma parcela do seu patrimônio para alguém, e, inclusive ele pode até 50% do patrimônio dele ele pode destinar para quem ele quiser, né? Ele pode. pode só precisar reservar para os herdeiros necessários, né, os 50%, e o resto ele pode fazer o que bem entender. Agora eu pergunto para você o seguinte, é muito comum testamento? As pessoas ainda fazem muito testamento público? Fazem. Assim, não vou te dizer que é uma quantidade para o tamanho, né, da cidade, pelo menos aqui com a gente, não tem tantos. Como no período da pandemia tivemos vários testamentos que as pessoas se preocuparam, né, com, será que eu vou sobreviver? Então as pessoas começaram a procurar o tabelionato para fazer testamento. Tivemos. Mas assim, no mês, pode acontecer uns 10 a 12 por aí. Então, não é tanto, né? Sim, sim, é verdade. Geralmente as pessoas pulam do testamento para doação.
já querem antecipar, né? Ó, eu já quero fazer logo, quero deixar e com reserva de usufruto, aí reserva o usufruto para si. Enquanto eu viver, eu vou poder usufruir. Quando eu morrer, o imóvel é dele, da pessoa, né? É. Então as pessoas às vezes deixam o testamento e vai para doação. Tá aí outro tema importante. Tá aí outro tema importante. A gente sabe que na doação existe o imposto de doação, certo? Isso. Mas quando há reserva de usufruto, você não paga a integralidade do imposto de doação. Explique um pouquinho sobre isso. Então, existe dois tipos, né? Existe a reserva de usufruto e existe a instituição Do de usufruto. usufruto. A reserva é quando eu sou dona do imóvel, doei para você e quero reservar o uso para mim. Quando é instituição, é quando paga o imposto, que é 3,5 sobre 50% do valor do bem. Isso. Lá a gente usa assim, use 1,75, que dá o mesmo valor, né? Uhum. Mas é o mesmo valor. A instituição é quando o imóvel é de terceiros e eu quero reservar para minha filha. Eu comprei o imóvel, mas quero deixar a minha filha usufruindo do bem. O imóvel é meu, mas a instituição, eu instituo o usufruto para ela usufruir do bem enquanto ela viver. Certo. Aí paga esse imposto de 1,75% sobre o valor do bem, né, de avaliação. Isso. A gente usa aquela base que é a base de cálculo para fins de IPTU, não é aquele para fins de ITIV, que é um pouquinho superior, né? Sim. É o para fins de IPTU, a base de cálculo. Aí a gente coloca 1,75 sobre esse valor. E o DAGE também. O DAGE, a pessoa, para instituir, ela paga um DAGE sobre o valor cheio. Para renunciar à instituição, ela tem 50% de desconto, tanto no imposto quanto no DAGE. Tá. E se você falou da instituição e na reserva de usufruto, quando você faz a doação com reserva de usufruto. Você não paga o imposto na reserva. A reserva não há incidência de imposto. Tá, Porque mas ele é você dono, vai pagar o imposto só sobre doação, ok? Só- Você só paga sobre sobre doação, É isso. 3,5%. Essa é a É. diferença básica. É, só pra gente, é, a diferença isso básica mesmo. que aqui você paga o imposto de doação, você vai pagar na integralidade, você doou, certo? Isso. Você apenas reservou o usufruto, você paga só pela doação. Você Isso. está reservando. E a outra é a instituição. É como você bem explicou, é você comprar um imóvel de terceiro e instituir que o usufruto é de alguém, do seu filho, por exemplo, Sim. tá? E aí você pagaria, então, O imposto metade, de doação mais o imposto da instituição. Então, eu mais o pagaria imposto dois impostos. Mas isso é interessante. Você falou que você paga, veja, num você paga o imposto de doação, no outro você vai pagar o imposto Da doação e o da instituição. da instituição. O da doação, 3,5% e o da instituição, 1,75%. Interessante, né? Esses são cuidados que você tem que ter, na verdade, né? Às vezes chega cliente assim, eu tô comprando um imóvel para o nome da minha filha, mas eu que tô doando dinheiro, o imóvel tá no nome de terceiros, eu que tô doando dinheiro e quero reservar usufruto para mim. Aí a pessoa vai pagar um ITD da doação do dinheiro, porque ela tá pagando, Isso. ela tá pagando o imóvel para a filha. Ela vai pagar um ITD da instituição de usufruto e vai Isso. pagar um ITIV. Então, ela acaba pagando três impostos, mais 2 DAGs no cartório de notas e mais 2 DAGs no cartório de registro. Quando a gente fala assim para o cliente, não, vou pagar tudo isso de imposto, então não quero mais. Agora,